pessoal, cola no grid. Boa tarde a nossa audiência. Eu sou a Laís e junto comigo temos o Moa, temos o Léo e hoje nós vamos resenhar muito naquele bate-papo de fã para fã sobre tudo que rolou no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, com muita chuva, muitas estratégias, penalizações, quase todos os rookies fora da corrida, foi um caos. E assim, para acompanhar a gente, já sabe, baixa o Band Play, fica ligadinho aí também no band.com.br e no Esporte na Band. Mais tarde no YouTube estaremos ao vivo também, né? E aquela coisa, vem colar no grid com a gente, eu vou chamar eles. Um lado está sorrisos nessa mesa e o outro lágrimas. Vou chamar ele, que é só alegria, que só ele sorri esse ano. O nosso maquilarista, torcedor número 1 do Lando Norris. Ele, o Léo. Chupa amor, vou começar assim já, não tô nem aí, entendeu? Aqui é McLaren, vocês estão por fora. Eu fico com o Ferrari, não sei o quê. Ah, que o Hamilton em casa não tem pódio não sei quantos anos. Que o Hamilton, pá, tomou todo mundo nas cabeças, é nóis. O Verstappen tentou tirar o Piastri da corrida, isso que é verdade, né? Já começamos assim, já. O Verstappen assim? tentou tirar o Piastri. Essa vai ser a vibe do programa. Humilhar. Não basta a corrida me humilhar o Moa. A gente é humilhado ainda por ele, tá vendo? Hoje vai ser assim a vibe do programa. E aí, Moa, pode chorar um pouquinho? Esse baldinho também vamos aposentar já, né, Moa? Senão você vai morrer com ele no programa. Eu vou ter que abrir uma campanha se eu aposento ou não esse balde. Porque desde que eu trouxe ele, Lando Norris, só uma vez que eu enchi ele de pipoca. 12 só uma GPs, vez. Pois é. Então eu acho que tá tendo o efeito reverso e acho que tá dando azar pra minha Ferrari também. Por tabela. Pois é. É aquela, né? Eu queria dizer aqui, primeiramente, condolências, né, às demais equipes, porque já podemos decretar aí a campeã de construtores, McLaren, né? Mais uma dobradinha. Hein? Mais uma dobradinha, mesmo com aquela penalização que nós já vamos falar delas, do Oscar Piastri, que tomou 10 segundos de penalização ali por uma freada durante o pit stop ali, que pode ter sido... que foi um lance polêmico, lembrando um lance que aconteceu ali com George Russell e também Verstappen, hein? E assim, quero aproveitar e chamar vocês, a nossa audiência, para ir no nosso post lá no Instagram do Esporte na Band, comentar tudo o que vocês acharam da corrida, o que vocês estão achando dessas penalizações que aconteceram. Posso ler um já? Pode. Vamos lá. Eu já vou mandar um brabo aqui, ó. Quem mandou foi o Chegate, treinador. Ele falou: acho que o Piastri fez uma jogada suja, mas é absurda a diferença dos carros da McLaren. Mesmo assim, conseguiu se manter em segundo. Então a galera... Tem gente falando que não foi pra punição, tem gente já falando que já foi jogada suja, e aí? Nós vamos discutir isso, e esse é um ponto polêmico, porque não é a primeira vez que nós estamos presenciando esse tipo de situação este ano. Mas... vamos começar do começo? Vou pedir para a gente trazer aí, não sei se a gente tem a largada preparada, e a gente já vai comentando ponto por ponto da corrida, porque assim, vamos lá. Primeiro ponto, a gente teve o Verstappen começando, largando bem, mas como a gente teve chuva, né? Teve chuva. Na pré-largada, né? Os na carros pré-largada... indo pro trocar o pneu, lembra? Exatamente. Já começou uma movimentação que a gente lembrou da Bélgica 21. Do Hamilton parado. Será que vai acontecer a mesma coisa? Inclusive, vale dizer que, assim, eu esperava até que teríamos bandeira vermelha e que talvez teríamos algumas... tivemos, né? Tivemos safety car, tivemos bandeira amarela, mas não tivemos nenhuma bandeira vermelha ainda para dar aquela... Porque eu realmente estava esperando. E aquela coisa, Silverstone, ou ela entrega muito no calor, quem não se esquece... Gente, Hamilton ganhou com 3 pneus nessa pista, né? Por conta do alta temperatura. Tudo bem, foi uma situação atípica, mas quando também tem chuva, é chuva, né? E foi aquilo, chuva, sol, verão europeu, então vocês já sabem que a gente vai presenciar isso mais vezes, né? Nós temos Bélgica chegando aí. Pois é, Spa tá aí. Spa tá aí, então... Hungria depois tem um espacinho, mas a próxima é Bélgica, né? Então, aquela coisa, a gente já sabe como é que é Spa com chuva. E aí, me conta, o que você achou desse momento da... Nem começou ali o Formation Lap, né? A volta de apresentação.
E todo mundo começou do nada a ir pro box. Ali todo mundo foi pro box. Aí aqui, gente, vocês tinham que ter visto a corrida conosco. Eu acho que, inclusive, a Band devia começar a pôr uma telinha assistindo nós. Os reacts. Os nossos reacts. Porque, olha, aqui, ó. Vamos naquela câmera ali. Câmera da verdade. Eu vou falar que a gente quase saiu na pancadaria aqui hoje, assistindo a corrida. Entendeu? Por um minuto, porque, obviamente, separei os eu caras estava aqui, torcendo para Max Verstappen. Até porque, assim, eu vou admitir uma coisa para vocês. Eu, como torcedora da Red Bull, tô um pouco engasgada da Holanda do ano passado. Certo, que foi o que aconteceu lá? O Lando Norris enfiou 20 segundos na minha Red Bull, entendeu? E ainda mandou um simples nome ali no rádio. Foi uma humilhação. Aí eu tava assim, poxa, se for pra ver assim, pra eu ver um inglês ganhar, eu vou torcer pro Hamilton, manter aquela coisa, né? Imagina a primeira vitória dele com a Ferrari em casa. Ia ser pra até manter a amizade com os colegas de grid, né? Torcer pro Hamilton. Entendeu? Ter, tipo, uma boa relação com os meus amigos, né? Mas tudo bem, eu já vim preparada. Porque, assim, gente, eu tô brincando aqui, mas sabemos que a Red Bull está literalmente xoxa, capenga e manca, né? A situação ali tá séria e, inclusive, isso pode desencadear a saída do Verstappen da equipe muito antes do fim do contrato. E nós vamos bater nesse ponto aí, tem muito sobre esse assunto. Tá um zum danado, né? Sobre acho que uma coisa legal pra gente falar da volta de apresentação é que, como você falou, a gente tava assistindo e aí a gente ficou, o que eles estão entrando no pit lane pra trocar pneu. Todo mundo foi de pneu intermediário e hoje na Fórmula 3 e na Fórmula 2 a gente já teve caos acontecendo nas duas categorias. Tinha uma chance de 20% só de chuva pro GP, mas a gente sabe que Silverstone é tipo Interlagos. 20% significa, pode ser 20%, pode ser 0% ou pode ser 100%. Pode acontecer de tudo. Sim. Então a pista já estava úmida, todo mundo foi pro box. E aí, acho que a gente pode entrar nesse ponto, citar rapidinho por que o Bortoleto foi pro box e o Hülkenberg foi na pista. Esse é um ponto importantíssimo. Um post da Juliane Serrazoli, que cobre a Fórmula 1 em loco, ela falou que a equipe pediu por Bortoleto, e aí? Porque ele que estava na pista, né? Você quer vir pro box ou não? Então foi uma decisão do Bortoleto ir pro pit lane para fazer a troca, mas não foi uma decisão assim do nada. O Bortoleto só foi pro box porque ele viu o Russell e o Leclerc indo. Então, o Russell e o Leclerc estão na Mercedes e na Ferrari. E estão largando lá da frente. O Russell em quarto, se eu não me engano, e o Leclerc em sexto. Então, eles não iam, do nada, largar lá de trás. Então, aí por isso o Bortoleto acabou indo. Infelizmente, não foi uma estratégia boa, mas poderia dar muito certo. É aquela, né? O legal da chuva na corrida na Fórmula 1 é exatamente isso, né? Há essa dinâmica justamente da gente entender estratégia, que é muito que eu falo, né? A Fórmula 1, as pessoas batem no carro e no piloto e esquece que para existir carro e existir piloto depende de uma equipe, e uma equipe gigantesca e especialmente de estratégia, especialmente numa Fórmula 1, que hoje a gente tem os carros, vamos esquecer as McLarens, né? Que já estão em 2026, né? Que tá muito pareia, então a estratégia faz muita diferença. E o legal da chuva é o que poder ver, igual a gente viu o Hülkenberg vencendo não, né? Chegando ao seu primeiro pódio na carreira. Então a gente tem essas possibilidades de nomes. A gente chegou a ver o Stroll por grande parte da corrida em P3. Exatamente. Então, assim, é muito legal de acompanhar. E eu quero saber, você, Léo, você que é só sorrisos, me conta o que você achou. Tá difícil eu chorar nesse programa, né? Se bem que fez aquela pressão que eu fiz fora Zac Brown, resolveu. Né? Verdade. Duas corridas seguidas que a gente faz dobradinha. Né? Lando Norris vencendo as duas. Mas, falando aí sobre o Bortoleto, como o Moa falou, acho que foi uma estratégia arriscada que na Fórmula 1 você tem que fazer esse tipo de estratégia mesmo. Você tá lá, tá na chuva pra se molhar, já tava largando de 16º mesmo. Se ele fosse que todo mundo fosse fazer ali, não ia meio que chovendo molhado. Mas a gente viu ele, às vezes até por falta ainda de experiência com chuva, com carro de Fórmula 1 em chuva, pneu slick, em toda essa situação que envolve, né, também, acabando rodar por, às vezes, falta de experiência. Mas achei uma atitude corajosa, primeiramente, do piloto brasileiro aí,
que com certeza saiu pelo menos com o aprendizado dessa corrida aí, que vai levar para as próximas com certeza. A gente até comentou nos bastidores, eu e o Mo aqui, pô, a última vez que ele falou assim, pô, na chuva acho que dá para conseguir um negocinho a mais, foi onde? Na Austrália. Na Austrália no que primeiro. choveu também. E aí acabou saindo também no final da corrida. Essa mais uma vez, mas tudo serve de aprendizado, espero que ele esteja bem feliz com o estado do Hülkenberg, porque faz parte também, ele tá junto da equipe, entrosado, torci pelo companheiro de equipe, até porque é o primeiro ano dele na categoria, o Hülkenberg conseguiu o primeiro pódio depois de 15 anos, então olha só. 15 anos. 15 E isso anos. é muito importante falar, porque assim, a gente já chegou a falar, mas será que o pódio o pódio do Hülkenberg não pode prejudicar de alguma forma o Bortoleto? Nós estamos falando de um piloto que, na minha opinião, é um ótimo piloto. O Hülkenberg, ele teve escolhas difíceis de carreira, né? Ele teve duplas difíceis também. E assim, não nos esqueçamos que o Bortoleto é o primeiro ano, literalmente, dele pilotando um Fórmula 1. Ele foi, de todos os rookies do grid, ele é o que menos teve tempo de Fórmula 1 antes dos testes pré-temporada. Todos ali praticamente fizeram vários testes, vários ali chegaram a correr, como o Cola Pinto, como o Berman, chegaram a substituir pilotos. Então, assim, é aquela, né, gente? E eu vou aproveitar que a gente tá falando aqui, que tem um corte que a gente já vai começar com polêmica. Eita, corte é bom, hein? Eu vou chamar aqui, Corte a rende. Câmara da Verdade já solta aí aquela paradinha estratégica do Piastri que gerou os 10 segundos polêmicos. Ó, ele vem vindo. E Estava uma- muito não- longe. É, gente. mas ele freou de uma vez sim, amigo. Não dá, não dá. Não dá, gente, não dá. E o que é o ponto aqui, gente? Vale dizer que quem tá liderando, né, o pace ali, o primeiro, E aí na relargada. na relargada, foi de não base. pode ser ultrapassado por ninguém ali. Aliás, ninguém pode ultrapassar em ninguém Sim. em safety car. E aí, nessa freada, o Max acaba ultrapassando o carro do Piastri. E aí, é chamado, tipo, um break. Não foi um break test, né? Sim, Mas sim. a freada ali, vamos dizer assim, que foi uma jogada desleal. E ali, contra as regras, e nesse momento, aplicaram-se a penalidade de 10 segundos. A gente teve essa situação envolvendo o Russell e o Verstappen também. Canadá. E no Canadá. E lembrando, o Verstappen até o Canadá ali, na última corrida, ele estava pendurado em pontos. Agora ele já tem alguns. Eu acho que liberou 2 ou 3. Liberou 2 ou 3, né? É, aí Boa. Aí ele não tá tão... Dá uma suavizada, Deu né? uma suavidade, deu uma respirada, mas ele estava pendurado em pontos e podia pegar um gancho aí de uma corrida de suspensão. Então, isso gerou muita discussão nas redes sociais. E aí, novamente, veio a situação e aí a FIA veio e aplicou 10 segundos. E logo depois, na relargada, o Verstappen rodou. Rodou! Que nem um Beyblade ali, entendeu? E aí, eu que, assim, tava aqui, que tilápia nada na chuva, nadei em lágrimas. Nesse momento a gente já tava discutindo A aqui. gente já nós, tava né? aqui. Eu tive aqui que separar os dois, assim, de segurar mesmo, que um tava Gente, botando a mão na o cara do Moa outro. queria o pódio do Hamilton a qualquer custo, entendeu? Ele tava querendo passar por cima de qualquer um. Se ele precisasse, ele mesmo ia lá e chutava as McLaren, Mas e se entendeu? todo mundo pra frente dele rodasse, batesse? Ele tava assim aqui, Podia entendeu? acontecer isso, né? Ele tava, olha, não me espantaria nada o Moa entrar na pista e furar um pneu da McLaren, Ó. entendeu? Fazer igual aquele cara que fez uma manifestação lá numa corrida muito... agora eu não vou lembrar o nome. 2003, 2004. Diz que é um padre doido lá, que entra no meio, né? Que entrou nas Olimpíadas Entrou nas também, atrapalhou Olimpíadas, aquele depois, brasileiro. Entrou no Isso, ia Rubinho. ser... gente, juro, se o Moa tivesse em Em Silverstone... Silverstone eu ia fazer. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia pegar um dos Botar uma dos saia trator, escocesa. sabe os trator que issa os carros? Ele ia entrar com o trator no meio da pista, juro. Sai escocês e plaquinha. Brincadeiras à parte. Agora falando muito sério. O que você achou da penalização? Você acha que foi justa? Você acha que não? Eu Porque serei, assim... depois vou dar minha opinião, porque Sim. com certeza eu seria a voz da balança aqui, né? Porque Não, não vai mas perder pra gente, eu vou ser bem honesta. Eu acho que a FIA tá aplicando algumas penalidades depois que começa uma discussão de algumas coisas. Reparem, eu acho que é pra, tipo assim, dar uma lição no grid. Olha, fica ligado que a gente vai começar a apertar a penalização nesse sentido. Ah, mas beneficiou o Verstappen. Não, gente, porque o Verstappen... né? Quase que ele termina no Giro- GP passado, entendeu? Enfim. Mas prejudicou, obviamente, isso custou a corrida do Piastri, que o Piastri acabou tendo que ir para box, depois, quase no fim da corrida, 10 segundos de pit stop, mas ali não foi um pit stop
né, muito também. Foi mais preciso, mas assim, a gente estava até com medo da McLaren encostar no carro. E aí, com isso, o Lando Norris conseguiu uma vantagem sobre o Piastri, e com isso o Norris conseguiu aí a sua vitória. Que ele estava tentando buscar na pista, diga-se de passagem, muito justo. Então, não é que o Lando Norris teve sorte e tal. Gente, ele estava buscando também na pista, vale dizer. Chupa boa, tá? Eu tô me segurando E aí, aqui, eu tô deixando E aí, ela amor? terminar de Mas falar. pode falar. Porque já vou adiantar que o Norris não ia passar o Piastri. Pra mim, não ia passar. Mas tudo bem. O que eu acho desse lance? Realmente, o Piastri acabou freando naquele momento ali. Não tem como... Aí eu não sei se ele freou ou tirou o pé do acelerador. Ele diminuiu a velocidade, de todo jeito. Só que assim, minha opinião... Nem aquele lance lá no Canadá, tanto que não foi punido nem o Russell nem o Verstappen, o Verstappen muito menos, mas o Russell não foi. Pra mim, aquele lance do Canadá foi mais passível de punição do que esse de hoje. Porque assim, o Piastri, beleza, ele freou, só que a gente viu no lance. Dava pro Verstappen ter freado um pouquinho a mais. Só que aí eu entro no meu ponto, que é o meu mesmo ponto do Canadá. O Piastri freou um pouquinho a mais? Freou. O Russell lá olhou o retrovisor, ele estava próximo do safety car? Sim, estava. Ele freou, ele fez isso mesmo. Só que o Verstappen também, do mesmo jeito que um foi ligeiro, o Verstappen também é rei em ligeirice. Mas eu posso então defender? o Verstappen Eu vou também, defender. ele olhou, o Verstappen olhou que estava próximo do... Tanto que o Verstappen, no do Canadá, ele olha pro lado do Russell várias vezes. Ele vê que o Russell tá próximo do safety car. Então, o Verstappen ligeiro também, assim como o Russell tentou ser, foi e demorou um pouquinho mais para frear. Hoje, eu também acho, honestamente, que o Verstappen demorou um pouquinho mais para frear, porque ele é esperto. Ele tá errado? Não tá. Mas eu posso falar um ponto se vem que pesou, eu vem acho. dando certo, pra mim, se vem dando certo, o Verstappen tem que continuar fazendo. Tá dando certo, ele não tá sendo punido, então continua fazendo aí. Mas... eu acho que foi Quer injusto. penalizar o Quer Verstappen. penalizar. Pronto. penalizar. Não, mas eu agora acho eu que vou foi falar injusto. o que eu acho que pesou, tá? Se Tem que você... ser alguém no meio aqui desses Vocês já dois, estão calma aí. entendendo como foi durante a corrida. Não, agora eu vou falar uma coisa que, enquanto você foi falando, eu fui analisando. Será que a penalização não foi? Porque ali, naquele momento, tinha muito spray. A visibilidade estava prejudicada. Então, Pode ser. Entendeu? Eu acho que... Não, mas é porque assim, vamos analisando ali. Poderia ter acontecido com outro piloto ali também. E aí eu penso o seguinte, se o Verstappen acerta a traseira do Piastri ali naquele momento, entendeu? Ia ser... Imagina. Não, Aí a quem ia querer quebrar o Verstappen, que era o Léo. Não, mas assim, eu falo porque eu acho que o que pode ter pesado também na penalização foi justamente o spray. Porque a visibilidade ali estava prejudicada. A gente até comentou durante que tinha hora que, quando começou a chuva, que a gente não conseguiu. Eu falo, cara, é inacreditável que os pilotos conseguem ter visibilidade, conseguir acompanhar ali a corrida, o traçado da corrida com a visibilidade tão prejudicada. Então, eu acho que o que pode ter pesado para se aplicar os 10 segundos, que eu não teria aplicado, tá, gente? Eu teria colocado 5. Eu vou ser justa aqui. Mas eu É que acho aí entra no pesou ponto nisso. que você falou da FIA. A FIA também, ultimamente, não tá dando mais 5 segundos de punição, né? Tudo é 10. Toma 10. Exatamente. Toma penalidade. O Berman tomou quantos pontos? 10 segundos. 10 segundos. também. Mas e assim... Não, essa aí ele tomou do tanto quali. poder. Não, ele tomou do quali. Foi 10 tomou 10 posições. posições, no treino livre, mais 4 pontos na Pisando a mão carteira. mesmo, mas aí o Berman também entrou no treino livre 3 no box como se... Entrou como se não houvesse amanhã. Mas precisava de 4 pontos e 10 posições. Eu Inclusive, ele é um... Eu não lembro... Não lembro agora quantos pontos ele tem exatamente, mas ele tá pendurado. Tá. Pode ser um dos... Acabou de chegar na próximos categoria. também, Já Eu queria tá... dizer, gente, que se eu puder falar, sempre que eu puder falar mal da Federação Internacional de Do Automobilismo, Briatore, vamos falar mal do eu Briatore. vou falar mal, entendeu? Então, assim, tá é bom. porque, não, gente, tem umas coisas que não tá dando, entendeu? Então, você tá passando pano, é contra a FIA. Então, Eu acho que a gente tem, nessa situação, tem que olhar também o lado do Piastri e também o lado do Verstappen, né? Acho que sim. o Piastri, com todo esse spray aí, ele deu uma olhadinha pra trás do retrovisor, não viu ninguém. É o Falou que eu assim, falei. opa, alguém tá longe. Aí ele deu uma forçada no pedal ali do freio.
acho que ele foi tentar esperar o Verstappen. Por conta desse mesmo spray, o Verstappen não viu que ele estava parado, basicamente parado na pista, esperando talvez o próprio Verstappen. E acabou, infelizmente, aí o Verstappen não viu, colocou de lado, ultrapassou. Então a voz né, Da razão. da razão aqui tá falando, os dois estão completamente errados. Não, na Mas verdade, foi o que a FIA analisou brincando. do caso do Canadá. Eles falaram, ó, os dois que tiveram no sua Canadá- culpa e ninguém é punido. Mas o problema do Canadá é que não tinha chuva. Eu acho que o que pesou pra punição. Não, é o que eu falei. Nesse caso, eu não teria aplicado 10 segundos. Eu teria aplicado 5. Mas eu acho que, como eu puxei o tema, eu acho que a FIA tá nessa posição de literalmente utilizar. Vamos penalizar um aspecto. Aconteceu de novo. Aconteceu uma vez. Eles têm também o briefing de pilotos ali, então às vezes foi falado, isso não vai poder acontecer e tal. Tem essas questões também. Essa do E aí, briefing pode ser. Aí acontece, a FIA vem e já mete uma penalização mais dura como um recado para os próprios pilotos. Algo que entendeu? acontece no automobilismo nacional, que a gente fica se perguntando ali no paddock e tudo mais, é falar assim, pô, mas às vezes o comissário que tá ali, ele não tá sendo coerente com o que ele julgou na semana passada, na etapa passada, na corrida passada, ou na curva passada. Aí qual que é a desculpa? Não a desculpa, mas o que eles dão ali de resposta, justamente para os pilotos ou para alguém, para o pessoal que está se perguntando. Os comissários nunca julgam o histórico. Eles sempre julgam aquele fato em específico. Então, o que aconteceu no Canadá, ficou no Canadá. Às vezes o comissário não é nem o mesmo que estava no Canadá, Sim. porque sempre tem um do mesmo país, ou um cara que é convidado, enfim, piloto convidado, como o próprio Jafone já foi algumas vezes. Então, o comissário, por vezes, nem é o mesmo da etapa passada. Então, o comissário sempre vai julgar, lembrando que quem julga esse tipo de punição são os comissários, né, o diretor de provas, né? Então, que dessa penalização sempre os comissários de prova. Então, eles julgam aquele fato específico. Depois de 2 curvas acontecer a mesma coisa, eles vão julgar outra coisa, porque eles não julgam o histórico. Ah, mas o Russell fez isso e ninguém penalizou. Não, mas não era eu que estava, não era eu que estava lá, ou não era outra ocasião, não tinha safety car, ou o safety car estava em modo de chuva, enfim. Então, sempre acontece esse tipo de coisa, os comissários nunca faz esse tipo de penalização ou penalizam um piloto por histórico, e sim por aquele fato específico ali. Passou esse fato, eles praticamente excluem aquilo da cabeça Sim. deles, do livro de regras, e vão punir o próximo fato, que é assim que acontecer. Então, não tem isso de histórico. É uma coisa que os pilotos cobram às vezes. Pô, mas ele não está sendo muito coerente, mas o comissário sempre fala, a gente julga esse fato, esse ponto específico. Passou daquilo lá é outra coisa. E aquela coisa, só para pontuar para quem não sabe o que é briefing de pilotos, toda etapa, normalmente na quinta-feira, antes dos treinos, e também ali havendo necessidade, eles fazem um segundo briefing, né? Que é uma reunião da comissão, dos comissários, né? Das equipes e dos pilotos, para discutir algumas questões sobre aquela etapa em específico. A questão de pneus, inclusive a Pirelli participa também. A questão de alguma regra nova, que às vezes há alguma alteração nas regras e aí precisa de esclarecimentos. Eles utilizam do briefing de pilotos e alguns combinados também, como por exemplo, olha, vem a FIA e fala, olha, aconteceu essa situação, a partir de agora não vai ser mais tolerado, vai ter penalização. E aí acontece novamente, aí pode ser que tenha gerado esses 10 segundos. Então, o briefing de pilotos é esse momento em que tanto comissários, FIA, Pirelli, equipes, tem uma reunião, literalmente assim, vamos esclarecer o que pode, o que não pode, o que vai acontecer, qual é a dinâmica do fim de semana. Inclusive, quem quiser, uma curiosidade, no próprio YouTube da Fórmula 1, teve um briefing de pilotos com os pilotos do filme, para apresentar Legal. a história do filme, como que ia ser a dinâmica e como que ia ser a participação. É nesse momento quando acontece essas coisas. Então, quem tiver... E também dá uma digitada aí no YouTube, briefing de pilotos, que vai aparecer momentos icônicos, inclusive com Ayrton Senna, com Schumacher. Ao longo da história, a gente tinha por um tempo, nós tínhamos acesso, né? A esses momentos, né, do briefing, que é muito legal de acompanhar, mas tiraram, eu sinto falta. Exatamente. Até no Polícia Nacional também. A linha pós e tirar o briefing. O briefing. Até hoje, até no Brasil também, você não pode filmar. Você pode ir lá tirar foto, mas você Sim. não pode filmar, porque é um momento muito íntimo ali entre pilotos e direção de prova. Onde eles, por vezes, xingam aí, falam as verdades, bate você naquela curva, não sei o boca, quê. Jogam lavada não de sei o roupa quê no ventilador. suja, bem Joga legal. M no ventilador nesse momento. Ó, o que eu queria fazer agora é no nosso post lá no do Esporte da Band, Bora. dos nossos perfis, a Júlia Karen falou
pra gente mandar um beijo pra Júlia e pra Sofia, Oh, que um sempre beijo, então. assistem o Colo no Legal. Grid. Beijo, Um beijo, Júlia. Júlia e Sofia. Sofia. E semana passada a gente gravou um vídeo pra Beatriz, que sempre aqui que fez aniversário e sempre Boa, acompanha o Colo sempre no acompanha Grid. também. Então, um abraço, feliz aniversário de novo, Beatriz. Isso aí. Ah, e um beijo pra todo mundo que acompanha sempre, Claro. né, gente? Exatamente. Temos um público fiel aqui. E eu tava olhando aqui no post, por incrível que parível, por incrível que pareça, não tem muitos comentários sobre esse lance do Piastri que a gente tava falando. Ah, tem sim, pouquíssimos. E muita gente, aí depois a gente vai falar no final, mas... Peraí que eu tenho um breaking urgente. Eita. Ixi, parou. Acharam uma O foto Lando do... tomou 20 segundos de Não, conexão. calma. Acharam Moa! Lá em Que cima, isso? pô, Que isso, mo? É com você lá. capacete! Cabecinha pintada do Lando Norris, hein? Que isso, grande fã Tá do Lando vendo? Norris. Breaking news! Calma de Moa, verdade aí, Moa. Na torcedor verdade, número 1 do Torcedor, Norris! quem diria, hein? Olha lá, olha, Eu sempre gente, soube, mo. Eu sempre igualzinho. soube. Você tem um irmão gêmeo torcedor do Norris. Na verdade, eu sou um fã, Faz a não sou um carinha aqui, na hater. verdade, assim. Olha lá, igualzinho, Ok. cara. Igualzinho, olha lá, igualzinho. Só falta. Tá vendo como a câmera da verdade revela a verdade? O Moa Sempre soube, sempre soube. é um fã incubado, número um. entendeu? Comentário também aqui da Giovana Rodrigues, falou, Gasly sendo o novo coisa ruim de Silverstone, mandou bem nessa corrida do Gasly. Nossa, hein? mandou muito bem, deu canseira em todo mundo Mandou de muito bem, chegou Alpine. em sexto ainda. Entendeu? Falando em Alpine, vamos puxar um pouco para as equipes? Vamos lá. Vamos. Quem chegou e não foi? Cola Pinto. Ei, cola Pinto, cola Muro, cola Brita, foi É. pra Brita também. Cola muro, né? O Cola Pinto não veio nem de duro, gente. Foi engraçado, Sério, esse um programa é amigo maravilhoso. começou a acompanhar a Fórmula 1 e mandou mensagem pra mim esses dias. E aí ele começou, cara, que é esse piloto aqui, esse nome, Cola Pinto aqui? Aí eu mandei um áudio pra ele explicando, cara, você não sabe na transmissão, porque às vezes vai no embalo, né? Claro, E aí não vai falar pneu macio, pneu duro. Às vezes fala, ó, Veio de duro. então lá tá o piloto e vem o Cola Pinto de duro atrás. Ixi, É, lá sai, ele, pô. lá Lá ele. ele. Não, gente, o pobrezinho do Cola Pinto, nosso argentino, Uhum. tá perigando, inclusive, né? Que a mídia deu aí como possivelmente o Bottas está em negociações para assumir o assento que hoje é ocupado pelo Cola Pinto. E uma equipe ela pode mudar de pilotos 3 vezes no ano. Então a gente começou Jack com Dohan. Jack Dohan, aí passamos para Cola Cola Pinto. Pinto. E agora podemos ter Uma Bottas chance, é. num plot twist carpado, entendeu? Voltando, entendeu? Da volta daqueles que não foram. Porque para explicar o porquê do Bottas, né? A Alpine ano que vem, ela corre de motor Mercedes. E quem administra a carreira do Bottas é Toto Wolff. Toto Wolff. Que é quem? Chefe de equipe da Mercedes. Que Então, negocia os motores aí. então, normalmente, a fornecedora de motores, ela tem algumas parcerias para fornecer descontos, sabe? Aquela coisa assim. E quem sai ganhando com isso, Descontinho inclusive, é sempre bom, né? descontinho, né? E outra, comissãozinha, né? No Claro, salário do opa, piloto ali, aí que o sim. Toto Wolff teria. Então, Bom demais. aparentemente, Briatore está conversando com o Toto Wolff para que depois do recesso ali do Summer Break, que acontece no mês de agosto, nós temos agora 2 semanas sem corrida, aí temos o GP da Bélgica, e aí temos o famoso Summer Break, que é a hora do quê? Da silly season, momento em que justamente começa uma possível dança das cadeiras para o próximo ano, mas talvez a dança da cadeira do Cola Pinto vai vir Aconteça antes. esse ano Eita. mesmo. E a silly season é o momento, traduzindo pro português claro, é o período das fofocas e dos rumores. Dos rumores. Exatamente. De paddock. E esse que a gente caso, gosta. esse caso do Cola Pinto, né? Ele largou lá no fundo do grid porque acabou batendo ali no Pabrita no Q1. Mais uma vez esse ano. O ano passado, ele teve um começo muito bom nos GPs que ele estreou pela Williams. Depois ele teve só acidentes, praticamente nos 3, 4 últimos GPs ele só se acidentou. Não entrou para esse ano no grid, só que acabou entrando no lugar do Jack Dohan, como a Lai comentou. E aí vem o nosso ponto. Parece que a Alpine, com esse segundo assento, porque o Gasly é nitidamente o primeiro piloto, parece que a Alpine, com o nosso menino Briatore, que eu sempre criticarei, que é um absurdo ele estar ali, A junção parece do que caos, né? eles têm a mesma. Eles estão lidando com esse segundo piloto da mesma maneira que a Red Bull lidou esse ano, né? Até então, com o seu segundo piloto. A mesma coisa, o primeiro piloto não performou, vamos colocar outro.
Só que aí entraram num dilema. Só que a Red Bull tá brigando lá na frente. Então, por isso que eles estão demorando mais para tirar o Tsunoda, que depois a gente vai falar, ficou em último lugar. Então, na Alpine, já é um pouco mais tranquilo essa troca, porque é uma equipe que tá ali para trás, então, Briatore também, que defendia muito o Colapinto, também tá sendo ameaçado, apesar de toda a reputação dele, acaba que se não tem resultado, seu cargo também. Porque o Briatore que falou, não, vamos colocar o Colapinto aqui. Ele que faz. Lembram da época sustentou. da Renault? O Briatore é cheio. De mutreta. Várias entrevistas a gente já viu de vários pilotos, principalmente ex-pilotos que já tiveram com ele, que o Briatore tem um conjunto de pilotos com ele e ele fica mexendo da maneira que ele quer. Ó, agora vai esse aqui, agora vai esse aqui. Então, ser agenciado ou tá no time do Briatore não significa muita coisa, porque ele tem vários pilotos ali. Então eu acho que é um pouco mais provável o Bottas entrar. O Bottas também, né? Que tá em todas. Bottas, ele só... Tá em todas. Tá, Tá em que nem... Tava até aqui agora gravando aqui. O Bottas da Exatamente. Shopee estava aqui. Mas assim, posso comentar? Assim, já te chamando. Certo. Eu acho o seguinte, a junção Briatore e Toto Wolff, o próprio Toto Wolff, Christian Horner, esses Big Boss são, tipo, sempre elogiaram muito o Briatore, que o Briatore é um excelente chefe de equipe, mas quem é brasileiro sabe que na história ele é meio mutreteiro, né? Sim, é bem sujinho, Exatamente. né? Assim, sujo. Ei, 2008. 2008, enfim. Nunca vamos superar. Mas isso ficou pra trás. Na nossa memória, isso nunca vai ficar pra trás, Pois é. entendeu? Nunca. Aham. Mas, enfim, eu quero saber, você acha que seria uma estratégia inteligente da Alpine? Porque, assim, tudo bem, ela não tem nada a perder. Mas tá brigando lá atrás, entendeu? Será que ela já não devia estar pensando no próximo ano? Pois é. Isso cada vez também comprova mais que piloto... Cadê? Na verdade, aquela ali. Piloto de um GP só não prova nada. Ah, mas pontuou, não sei o quê. A gente tem que parar com esse negócio. O cara pontuou ali no primeiro GP, que é quase uma vitória às vezes. Pra quem... Nossa, mas ele pilota demais. O primeiro GP dele já pontuou igual o Lawson fez, o Nick DeVries fez. O próprio Colapinto também já chegou mandando bem. Um GP só é fácil, amigo. Quero ver se ele dá com a pressão ali todo GP. Tá viajando, tem que conviver com um chefe de equipe te cobrando, com não sei quem. Isso aí é difícil. Então, piloto de um GP só, que substitui ali, beleza. Ó, deixa ótimo uma interpretação, uma visão dele de primeira vez, ótima. Mas não vamos levar esse cara também ao panteão dos melhores da categoria também. Porque às vezes o cara chega, nossa, mas ele, primeira corrida, já pontuou. Calma também, o cara foi piloto substituto. Ele fez uma corrida sem pressão nenhuma. Agora na temporada... A gente tá vendo aí esses caras sofrerem. Colapinto, Lawson, Nick DeVries passou rápido também. Foi. Que foi um desses que chegou, pontou a primeira corrida. Não, agora que ele pilota bem, que ele não sei o que ele é o cara. Então, vamos ter paciência também com essa galera que chega pontuando. Mas óbvio também que a gente tem que pensar, no caso desses, todos que eu citei, são o primeiro ano, são estreantes da temporada. Eu não sou muito a favor de ficar trocando muito também, assim. Acho que fica um negócio muito amador, assim, pro nível de Fórmula 1. Mas, óbvio que a equipe tem que pontuar. A gente tá vendo a Alpine, desde o começo do ano, perdendo posições no campeonato. Pontuou até agora só com o Gasly, se não estou enganado, Sim. a temporada. Então, com um piloto só é muito difícil, ainda mais no carro que eles estão. E hoje pontuou mais uma vez o Gasly. Então, vale lembrar que, apesar de não ser os melhores carros, e talvez brigar ali com Sauber, Haas e hoje a Alpine entre os 3 piores ali, talvez. Será que a gente pode falar que a Alpine é o pior carro do grid no momento? Eu acho que tá brigando com o Haas nesse momento ali, né? A gente tá vendo a Sauber crescendo bastante. Plus da Haas também estão se encontrando mais nessa parte da temporada aqui, nessa primeira metade. E a Alpine também. Hoje o Gasly mostrou, apesar de foi uma corrida na chuva, então esconde um pouco o desempenho do carro. Mas acho que... Gasly anda bem na chuva, né? Bem na chuva, Ele anda bem na chuva. E na Williams o Albon tá carregando muito, né? O Sainz, teve um quali bom, mas também terminou atrás do Albon de novo e mais um GP. Então, o Albon tá sendo o Gasly da Alpine e o Albon tá sendo na Williams carregando e sempre pontuando. Mas eu também acho que a Alpine e a Haas são as que estão ali. A Haas que também é 880, né? A Haas. Ou eles estão lá na frente, pontuam e surpreendem,
ou os dois se batem. Se igual. bate no É, fundo mas do- aquelas dois se disputando bateram P15. e ainda ficaram na frente Não, dela. calma, não vamos falar Vamos disso. falar não. de Não Ferrari vamos falar agora? disso, Vamos não. falar de Ferrari? De Ferrari e Red Bull Vamos também, falar né? disso. Não, calma, que a gente vai por parte. Deixa ele sofrer, depois a gente sofre e a gente boa. exalta você, pode ser? Por favor, Tá bom? beije os meus pés nesse programa hoje, pelo amor de Entendeu? Deus. É sobre isso, entendeu? Nós vamos falar primeiro da Ferrari, daí a gente vem pra Red Bull. E aí a gente fala de McLaren e Sauber, que a gente Amigo que precisa tá esperando exaltar esse programa, a isso. nossa Sauber, Com entendeu? certeza. Então, vamos comentar da Ferrari, a corrida da Ferrari. Bom, como eu disse, eu esperava que a gente ia ter um Hamilton ali no pódio. Eu tava certa que pelo menos um pódio ele ia pegar nessa corrida. E só que assim, o fim de semana começou bem, né? A Ferrari começou, o treino livre, o Hamilton P1 ali, voando, elogiando o carro. E aí também, em compensação, a gente viu um Leclerc extremamente frustrado. O rádio dele pós-quali, gente, foi triste de ouvir assim pra quem. Durante a corrida parece um pouco desesperado, né? Pra ultrapassar, pra trocar de pneu logo. Não, vamos trocar. Vamos trocar? Ele tava assim. A ultrapassagem Dava dele uma no ultrapassagem Sainz bem mostrou forçada, isso, né? Ele ligou o botão foi quase um F. dive bomb É. pra cima do Sainz ali. Não, Não tava ultrapassando nem aí. por cima de zebra. Não, ali não era lance pra mim também de pontuar de Ah, não. penalização, Uma né? forçadinha só, Mas leve. assim, a gente percebe que ele tava muito afoito. Sabe aquela coisa assim, tipo, não tenho nada a perder mais, vou pro que vier, Aham. né? Ligou o modo F. E o Exatamente. modo F, a gente não pode falar por conta do horário. Mas eu vou chamar você pra F de Ferrari. né? Que ele que tá aqui, gente, olha a camisetinha do Kobe. Entendeu? Itália. Eu vim, eu achei que a camiseta. Itália. Deixa eu mostrar a camiseta tifose aqui. Eu achei que ali ia dar sorte a camiseta com as minhas duas Ferraris aqui. mas não deu certo. Não deu muito deu certo. na camiseta italiana. E aí a gente viu o quê? O Leclerc atrás das duas Haas que se bateram, entendeu? Fizeram o Blade. Aí eles sim fizeram o Beyblade. Gente, ali. depois eu vou pegar o corte, entendeu? O Instagram do Esporte na Band posta, entendeu? Com música de Os um dois. balé, porque os dois deram Isso. um balé Ginástica perfeito, rítmica, né? entendeu? Um Foi uma negócio. coisa muito assim, mas elas se bateram O e famoso- ainda terminaram na frente do Na Leclerc. frente do Leclerc. Então, E aí? eu acho que a frustração do Leclerc veio muito por causa dos treinos livres, principalmente. Nos 3 primeiros livres, ele principalmente se classificou muito bem, não ficou em primeiro, mas o Hamilton ficou no TL2 em primeiro lugar. Então, eles viram os três treinos assim, o seu companheiro de equipe com 11 pódios seguidos, ele falou, veio também acho que uma pressão um pouco pro Leclerc. Então ele falou, tenho que mandar bem. Chegou no quali, se as Ferrari estavam em primeiro nos treinos livres, o que a gente esperava era que pelo menos no top 3 a gente teria no mínimo uma das Ferraris. E não foi na primeira fila, não foi na segunda, foi na terceira fila, em quinto e sexto, e para piorar pro Leclerc, ele ainda ficou atrás do Hamilton, que acabou de chegar na equipe, chegou esse ano, apesar da mega experiência. Chegamos na corrida, aí vem uma bola de neve ruim, né? Na estratégia, o Leclerc acabou fazendo a mesma estratégia que o Russell, que Berman, que Radiari, que o nosso menino Bortoleto. Acabaram indo na volta de apresentação, colocando o pneu slick, que se mostrou muito ruim, porque não performou. E logo no começo do GP já tivemos um safety car na volta mais ou menos 15, por causa da chuva. Então, uma estratégia muito ruim. E daí pra frente, foi só pra trás. A corrida do Leclerc só foi piorando. Pobre. Eu acho que ele tá quase chorando, tá? Foi tipo isso. Correndo lá. E aí foi o que a Lai comentou. Como o Leclerc foi lá pra trás, porque teve que parar pra colocar pneu intermediário, ele já tava nessa pressão e nessa frustração. Ele acho que foi pro tudo ou nada do tipo, e aí pra piorar, o Hamilton tava lá na frente. Ele falou, eu vou ter que ultrapassar esse pessoal aqui de todo jeito. E aí ele foi jogando o carro pra cima de todo mundo, às vezes escapando da pista, porque você vai querer forçar pra fazer tempo numa pista molhada, forçando, você acaba às vezes perdendo a traseira um pouco, escorregando e ficando um pouco pra trás. Então, a corrida do Leclerc pra mim foi desespero pela frustração. Lembrou muito a frustração dele em Mônaco esse ano, Sim. porque era pra ele ganhar de novo e ele acabou perdendo pro Lando Norris, que venceu a corrida. E no pódio, o Leclerc, apesar de um pódio no seu GP de casa, tava triste, assim como ele deve estar agora.
Gente, eu tentei resumir, mas eu tô triste. Eu A gente Ele tá vai vendo, chorar. A gente tá Cadê os vendo as lencinhos, lágrimas no seu diretor? Nem coração. pro Hamilton conseguiu o pódio, nem Gente, pro Norris sério. bater no Piastri, Aqui, e aí ó, o Huckenberg ele queria que ia... Tudo é o ele Norris, queria cara, assim, tudo é se o tiver Norris o pra grid esse cara, inteiro tudo se é batesse, McLaren. entendeu? E só desse Ferrari, entendeu? É, ó, a câmera da verdade, ó. Por que, Norris, você tá aqui, ó? Por que você não bateu no Piastri? Aí o Hamilton ia ser... Tá vendo? Ah, E o comentários só quero Huckenberg ia chupa-moa. vencer. Você só Imagina quer só. chupar Eu só né, quero amigo? chupa-moa, Imagina entendeu? o Huckenberg vencendo. Ia ser demais. É, mas a gente Eu ia parar mas até de trazer eu o balde. voto- Se o Hamilton, se o Norris tivesse feito isso, eu ia parar até de trazer o voto balde. pra gente esquecer que existem as McLarens no grid. Huckenberg Eu tô que aqui, venceu, ó. entendeu? Eu tô aqui, ó. Mas olha aqui, Laís, ó. Agora que eu lembrei aqui, ó. Se, ó, vem a câmera da verdade. Vem a câmera Se da verdade. o Norris tivesse batido no Piastri e eles abandonassem, olha esse pódio. Huckenberg em primeiro, Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro. Ia ser dois felizes, não um só. Exato. Cadê eu a e a Laia tá justiça? feliz e só o Léo nem precisa de felicidade porque tá em primeiro no campeonato. Chora. precisa. Chora, Eu queria dizer, gente, que igual ele começou a campanha fora Zac Brown, eu nesse momento começo a campanha fora Christian Fora Zac Horner. Brown deu certo, é isso aí, vamos. Ou vamos fora comigo. McLarens, entendeu? É igual Fora futebol, Fred você tem que fazer Vasseur, manifestação lá em frente, entendeu? Eu vou fazer Picha isso. o muro lá da Ferrari, o negócio tem que ser assim. E eu, gente, eu falo isso porque assim. Brincadeira, pelo amor de Pra Deus. quem, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas o meu padrasto, que me criou, era um tifose doente. Eu sou decepção. Já gosto dele, já. Em vida, eu fui a decepção dele, né? tipo... Foi, gente, triste. Mas, assim, então por isso eu tenho um carinho Tá. pela Ferrari, Uhum, né? Eu tenho certeza que não tem um tifose hoje que não, o quê? Falou saudades, motorzinho adulterado. Entendeu? De 2018, 19. É aquela, né? E já que a gente mencionou a McLaren, eu vou chamar. Porque a gente tem que falar Ah, gente, ó. Vocês falam. Assim, às vezes o povo vem nos comentários, né? Nossa, vocês não têm que apresentar a torcida. Gente, é um programa de fã pra fã. Claro. E aí, o único que é feliz nesse programa é. Eu não sei nem como é que comemorar já, entendeu? Não sei como é que Ele é comemora. o único feliz, 100% Já fiz feliz. todos os jeitos aqui, já postamos foto, já gravamos vídeo, já fizemos meme. A Lai vem boné laranja toda semana. Eu não aguento não mais sei usar mais o que laranja. fazer nesse programa para comemorar. O negócio é o seguinte, sigam apenas o líder, né? Até porque o vice-líder, o líder do resto também já tá longe. Segue o líder que o líder disparou, né? Exatamente. Nossa, disparou Então, demais. vamos ter essa disputa caseira legal demais. Pra mim, quem for campeão tá ótimo, entendeu? É isso que acontece nessa temporada. Já que a gente vai chegar numa dinâmica nova do programa, que a gente vai fazer nossas apostas, hein? O Léo, a fala dele é tão feliz, tão contente, Tô que ele radiante. nem tem muito, ele só segue o líder. Só e segue o já líder era. aí, é isso aí, galera. Entendeu? Quando a gente é campeão, não adianta ficar também. Ai, papapá. Uma hora a gente vai estar por baixo, né, também. Logo. Estiveram. Também. Vamos ser justos Ano que com a vem- McLaren, né? Isso, assim, a gente Não, brinca muito aqui. comemos a unha do rato. Essa que é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Comemos a unha Exato. do rato em 2022. Estamos lá pra 22? trás. 22. Desde antes, né? É, ó. 2021, só o Ricardo ali que venceu em Monza pra É dar uma... verdade. Não, em 2016, então, com o Alonso, 2017. A gente teve caos Carlando. total. Então, Carlando, nossa, Carlando. bons era tempos. difícil pontuar, coitado. O Alonso até falou assim: não, vou sair, vou Foi. correr de índio, o porque nem Alonso porque eu não, aqui não tô aposentou nem e com vontade. desaposentou. Ele aposentou Nossa, de na verdade, a McLaren. McLaren O cara fez voltou ele pra aposentar. Alpine, pra voltar na Alpine Pra ainda. voltar na Alpine. Meu Deus Não, do céu. vamos ser Que justos fase aqui. que nós Eu tava. brinco, a gente brinca, né? Mas assim, vamos parabenizar a McLaren, porque o projeto É isso que aí. o próprio Zac Brown propôs para refazer a equipe, né? Uhum. Junto com a nova equipe, porque a McLaren passou por dificuldades financeiras, foi um processo e ele prometeu e ele entregou. E assim, hoje tem excelentes patrocinadores, hoje estava correndo com um carro prateado da Google, então um carro Lindo Exatamente. demais. que, inclusive, diga-se de nossa passagem. sala digital é Google, É Google. e por isso Abraço, Google. vamos chamar a sala digital. Vamos lá. Vamos chamar a sala que vamos. digital. Tem polêmica E aí na eu já sala digital, polêmica, hein? A gente vai falar dessa polêmica. Polêmica Então, fortíssima. pode entrar a sala digital que a gente quer ouvir o que o público pesquisou essa semana.
Fala, galera do Cola no Grid. Olha, eu sei que o grande assunto da semana é a corrida de Silverstone, mas eu gosto mesmo é da fofoca e não faltou assunto aí falando de Mercedes nesses últimos dias, né? Afinal, quem serão os pilotos das flechas de prata no ano que vem? Os protagonistas dessa bagunça toda foram George Russell, que já venceu nesse ano pela equipe, e Max Verstappen, que não tá nada feliz com os resultados na Red Bull. Do lado do britânico, as perguntas: Russell saiu da Mercedes? Vai sair da Mercedes? Ou então assinou o contrato com a Mercedes até quando? Ficaram entre as principais nos últimos 7 dias. Já do lado do holandês, o brasileiro quer saber se ele vai para a Mercedes, se sai da Red Bull e se Verstappen for para a Mercedes, afinal, quem que sai, né, da equipe das flechas de prata? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar essa treta para vocês e aí eu vou deixar pro pessoal aí da bancada comentar, tá bom? Essa história ganhou força no GP da Áustria semana passada. O Toto Wolff, que é o diretor da Mercedes, confirmou que havia ali conversas sobre uma possível ida de Verstappen para a sua equipe. A Sky Sports da Itália colocou fogo no parquinho quando reportou que o Verstappen deu sim sinal verde para a mudança, mas que tudo dependia de grana e de uma cláusula de desempenho. E aí os detalhes são sigilosos, né, do contrato, mas o apurado pela imprensa especializada é de que Max, que tem esse contrato até 2028, estaria livre de vínculo com a Red Bull se não conseguisse segurar aí o top 3 do Mundial de Pilotos até as férias de verão, que serão no mês que vem. Só que para o Verstappen entrar, então alguém tem que sair, né? E esse alguém pode ser o Russell. O contrato do britânico acaba nesse ano e a Mercedes está enrolando aí para renovar, afinal, com o Verstappen na mira, tem que pensar bem, né? Já o Russell não parece muito abalado. Ele disse que não há nada para se preocupar, que não vai para lugar nenhum e que também não está preocupado com quem será seu companheiro de equipe. E essa parte eu duvido, já que eu, vocês e o Brasil todo sabem que nossos dois protagonistas aqui, ó, não se dão muito bem, tá? No Brasil, por exemplo, a pergunta por que Verstappen não gosta do Russell também teve destaque. Então vou deixar essa resposta para vocês passarem para quem está assistindo a gente e com uma pergunta extra, que essa é minha mesmo, tá? Quem que vai correr pela Mercedes em 2026? A gente se encontra na próxima etapa. Um abraço! Começamos a campanha. Fora, Horner. Isso tudo é culpa sua. Gente, fora, Horner. Aqui, ó. Eu tenho certeza que 99% da internet está comigo nessa campanha. Quem é Red Buller, quem não é Red Buller, por quê? O Max saindo vai causar. Ele já prometeu ir atrás do Piastri, entendeu? Então aqui, ó, fora Horner. Fora Horner. Eu vou queimar a camiseta da Red Bull na porta de Milton Keynes. É isso. Já que a campanha do Léo É deu isso aí. certo, né? Eu vou comer, vai ficar Exatamente. aqui, ó. Tem que... Vamos Já falei. falar sobre isso? Como é uma campanha por programa, eu não vou fazer do Fred Vasseur, não vou fazer fora. Não, próximo, no Boa, próximo eu boa. faço. Agora eu vou falar, agora eu vou hablar. Porque eu apurei detalhadamente sobre essa situação, gente. Então vamos lá. Já que a gente entrou na sala digital, a gente já traz Red Bull e já traz esse que foi o assunto da semana. Por quê? Red Bull, mais uma vez, prometeu tudo e não entregou absolutamente nada. Mentira, entregou um quali brilhantíssimo, Verstappen fazendo a diferença, mais uma vez. Uma volta impecável no quali. E aí, como eu bem coloquei nas minhas redes sociais, eu falo que eu não vou torcer para a Red Bull mais, eu não vou torcer para o Verstappen mais. Aí o que ele faz, uma pole. Aí eu já acredito. Eu tinha um sonho e uma chuva. Até a Mercedes homenageou o Verstappen, né, nos carros. A Mercedes veio. Estamos nessa possibilidade do Verstappen ir para a Mercedes a partir de 2026. Para quem não sabe, o Verstappen tem contrato até 2028 com a Red Bull e o próprio Verstappen disse que não vai ficar na categoria depois de 2028 porque ele quer correr outras categorias e tem cada vez mais mostrado isso, especialmente porque ele tem a própria equipe, né, que corre corre de GT e não me espantaria ele correr Le Mans, WEC, Endurances, que é o que ele tem, assim, tem muita paixão, ele nunca escondeu isso. E, aliás, o Verstappen tem velocidade, meu amor, ele tá envolvido. Até na corrida do Diogo, não sei se você chegou a ver. Sim, no podcast do Pelas Pistas, que o Nelsinho comentou que ele, tipo, deu uma dica, falando, olha, ele vai gastar muito. O cara é viciado. Então, assim, ele vai correr outras categorias, até porque o calendário da Fórmula 1 ficou muito complicado. Então, ponto. A questão é, ele via terminar a sua carreira na Red Bull, foi onde começou, ou ele iria para a Mercedes?
A relação Verstappen e Mercedes começou em 2013 e 2014, quando o Verstappen teve negociações naquela época com a Mercedes, mas o nosso Toto Wolff disse não. Que voltas que o mundo Que dá. voltas que a vida dá. E naquele momento foi quando ele fechou com a Red Bull. E aí foi história, né? E novamente em 2019, ele já na Red Bull, ali, na época 2019, ele foi P3 no campeonato de pilotos. Já tínhamos a Honda. Eles negociaram ali. Ou ele ficava na Red Bull e novamente tiveram conversas com a Mercedes. Fechou com a Red Bull, renovou e depois a gente sabe da história. 2020 foi o ano em que explodiu a pandemia e ele terminou em segundo, à frente do Bottas. Isso. E 2021, 22, 23 e até 24, até aquele momento em que a Red Bull teve a sua queda, ele foi história. Ali começou os rumores, né? 2024 a gente tivemos diversos problemas com a Red Bull. Saída de grandes nomes como Adrian Newey. Jonathan Whitley também anunciou sua saída e hoje ele é chefe de equipe na Sauber e está fazendo um trabalho brilhantíssimo. E justamente Jonathan Whitley era o nome para substituir Christian Horner. Então, já começamos aí. Tivemos o escândalo do Christian Horner, que gerou mais tretas entre o pai do Verstappen e ali com o Christian Horner. E aí começamos novamente conversas com a Mercedes. Ano passado teve muito disso, né? Vai fechar com a Mercedes, não vai fechar com a Mercedes. Max mandou um eu fico e ficou na Red Bull. Só que ele tem a cláusula de performance, ela existe, de acordo com a Red Bull, que conforme falado pelo Helmut Marko, se ele ficar em quarto no campeonato. Tem gente que fala em segundo, o que ele já não está. Então, ele em tese pode puxar essa regra para mudar. E aí é que é o ponto. Vamos lá. Quem soltou isso para a mídia foi George Russell, que é quem pode ficar sem assento, porque de acordo com ele, as negociações dele estão travadas com a Mercedes, porque a Mercedes está em negociações com o Max Tá um Verstappen. namorico Está com um o Verstappen. namorico com o Verstappen. O próprio Toto Wolff, em diversas oportunidades, não só ele como o Zac Brown e outros chefes de equipe, disseram quem tem a oportunidade de ter Verstappen, vai ter Verstappen. Óbvio. Entendeu? Óbvio. Hoje ele é o piloto, vamos dizer assim, no auge da sua carreira ali no grid. Não vou dizer o melhor porque eu acho que Não, fase. eu acho que é o melhor. Eu acho, que hoje ele não é o tem mais um carro bom, mas é o melhor. é o melhor, ele entrega com o carro que tem, né? E aí, o próprio Verstappen disse que não tinha nada a acrescentar, que ele já tinha dito que o foco dele é melhorar o carro, é focar na Red Bull e tal. Mas, assim, deixa aquela coisa, não diz um não. Ele não fala um não. E o que se fala na mídia, principalmente exposto pela mídia italiana e agora pela britânica, que, por sinal, não gosta do Verstappen, faz muito... Gente, sério, a mídia britânica faz a caveirinha do Verstappen mesmo, a gente sabe disso. É até uma coisa meio triste, mas os tabloides ingleses a gente sabe que não é só dentro do esporte, mas em vários aspectos eles, quando pegam alguém para Cristo, meu amor, esquece. E aí vem noticiando que, de fato, as negociações com a Mercedes já estão avançadas. E aí, toquei, George Russell vai para a Red Bull? Não. O primeiro nome, de acordo com Christian Horner, que ele ia tentar é Piastri. E aí começa a bagunça no grid. Se Piastri sai, quem que vai para a McLaren? Mas isso... Aí começa. E George Russell vai para onde? Imagina no fim... E aí eu vou soltar e vou pôr vocês na conversa aqui. Eu, por exemplo, acharia que até que a Red Bull poderia pensar num Carlos Sainz. Imagina num plot twist quem volta para Williams é o George Russell, coitado. Pois é, imagina aqui. E assim, gente, o George Russell tá entregando resultados de Mercedes. Mas aí e o Kimi Antonelli? O Kimi Antonelli já tá renovado pro próximo ano e ele é a joia da coroa da Mercedes. A ideia do Toto Wolff seria pôr o Verstappen para treinar o seu menino prodígio. E, como bem disse, Verstappen não pretende ficar depois de 2028. Então, e aí, o que vocês acham? Parece que não, mas tá logo ali. 2028 também, daqui 3 temporadas, né? 26, 27, Sim, 28. São 3 temporadas. Exatamente. Então, eu acho o seguinte, vai dar pano pra manga essa confusão toda aí. Eu acho que vai ser tanto quanto foi Hamilton para Ferrari, no sentido de ser uma bagunça total no grid, né? Depois que o Hamilton anunciou, vou para Ferrari, aí todo mundo, vou para aqui, vou para lá. E vai causar também um alvoroço nessa silly season aí, caso confirme mesmo.
ou fique nessa tendência de vai, não vai, vai, não vai. Se essa peça aí, Verstappen, for para Mercedes, vai causar muita bagunça aí no restante do grid. Inclusive, sobrando como a Lai falou aqui, para o próprio George Russell. Será que vai cavar uma vaga na Red Bull? Vai cavar uma vaga, talvez, na McLaren? Se o Piastri for para Red Bull, vai cavar uma vaga voltar para Williams? Ninguém sabe. Ou vai ficar fora do grid? Então, eu acho muito arriscado para o George Russell que estão fazendo com ele aí. Eu acho também que, bom, o Russell aí, enfim, né? Ele foi que se lascou nessa história toda. Canta de galo, vai cair no colo dele a bomba pra ficar fora do grid no E final. você acha que o Max vai pra Mercedes ou não? Ó, eu acho que faz muito sentido E tudo eu isso, acho que vai também. tudo isso que aconteceu, ainda mais na questão da Eu queria Áustria, na Aston né? Martin, mas... Aquela treta lá que foi aquela colisão que ele acabou abandonando pelo Antonelli, ele muito amiguinho, tudo bem que ele tá fazendo tá sendo muito legal com os rookies, o Verstappen, mas assim, tirar o Verstappen que tá terceiro lugar no campeonato, tá avançando, e aí tiram ele de um GP, ele não ia ser, mesmo sendo rookie, assim, normalmente, tão amigável quanto ele foi. Então, eu acho que faz todo sentido. E para fechar minha fala, eu vou fazer uma teoria da conspiração aqui. Imagina só, vou ser muito otimista, viu, Léo? Vamos ver. Imagina se o Verstappen vai para Mercedes. Aí o Christian Horner falou que o Piastri, ele quer trazer o Piastri. Vamos supor, imagina comigo, vamos supor que isso acontece. O Piastri vai para Red Bull. Aí o George Russell vai ficar Deus dará ali. Ele vai ficar sem saber para onde ir. Eu não acho que a McLaren vai atrás dele. Quem que gosta dele? O nosso menino Gabriel Bortoleto. Então, ó, Que a McLaren adora. Bortoleto mirou na Sauber Audi e pode acertar na McLaren. Gente, aí eu vou É uma vestir- boa. Aí eu viro... fecho esse contrato aí. Aí eu vou viver de laranja. Aí Exatamente. vai Eu ser fecho bom, esse né? contrato Aí aí. vai ser bom. Aí a gente vai torcer pra McLaren Todos comigo ano que todo vem. GP. Exatamente. E já que a gente tá falando em apostas, a gente vai começar um quadro novo, uma dinâmica nova aqui. Que a gente tá Opa. chegando no fim do programa, então vamos lá. Vamos ser Vamos ser lá. objetivo, hein? Cola na bet, então. Amigo, não. Nossa, não, vai. Continua. Não, na bet aqui nas apostas. Bandbet, né? Bandbet, exatamente. Ó, estamos na exata metade da temporada. Exatamente, nós fizemos Isso aí. 12 corridas, então temos mais da metade da temporada. Eu quero saber de você e de você. Vou começar pelo sofredor aqui, porque você não tem graça. Eu vou ganhar. Quem vai ser a equipe campeã e qual vai ser a diferença de pontos? A equipe campeã, acho que já tá feito, como a gente falou, vai ser a McLaren. E a diferença de pontos, pra mim, vai ser o dobro. Porque é difícil botar um número. Já tá o dobro, eu acho que eles vão manter. Então, o segundo colocado vai ter metade dos pontos da McLaren. E você, Léo? É o seguinte, quantos pontos a gente tá aí? A McLaren? Deixa eu conferir, não. Eu acho que já Estamos tá quase com do 460, ou seja, 920 pontos. A gente vai terminar a temporada. Estou cravando aqui, vamos chegar a quase 1000 pontos na temporada. Se não chegar, vamos terminar aí com 920 pontos a McLaren até o final da temporada, beleza? É isso aí. A Campeonato. soberba venceu, hein? A soberba venceu. dobro. E você, Laís? Quem vai ser? Eu estou com o Moa nessa, eu acho que... Não, acho não, né? Teremos McLaren campeã. Teria que acontecer o apocalipse zumbi para não acontecer. E mesmo assim ia acontecer, né? Então, assim, também acho que vai ser pelo dobro de pontos. 920 também, você acha? Vai ser 1000 pontos. Não, vai 1000 ser, pontos. vai Vamos ser focar no 1000. Eu acho que vai ser o dobro também. E falando nisso, quem será campeão de pilotos? Pilotos? Vou começar nele, porque aí é a treta, hein? Aí é que é a treta. Ó, Ai, ó. o que será que eu vou... Pipo Norris, será? Pô, olha, vai ser difícil. Acho que a temporada tá bem acirrada entre os dois aqui. Mas, cara, eu vou ficar com uma ligeira experiência de Lando Norris. Não sei. Não sei. você? Tô colocando aqui a mão no E fogo, você, hein? velho? Aí fala, boa. Ó, vou abraçar meu balde aqui. Agora, ele encostou, ele vem mandando bem, não posso criticá-lo nesse sentido. Se eu não me engano, está só 7 ou 8 pontos a diferença dos dois. 234, 226. 8 pontos. 8 pontos de diferença, então Norris vem mandando muito bem, não podemos negar. Mas eu ainda acho que em algum momento
Olha o que vai aparecer de novo aqui, ó. Isso, eu vou usar isso aqui de novo. Então, vai ser um dos dois na McLaren, a não ser que o apocalipse aconteça, né? A não ser que é uma coisa que a gente não tem como nem dar um chute aqui. Então, pra mim, Oscar Piastri vai ser o campeão. Mas posso falar, amor, enquanto você usar essa pipoca aí, eu tô seguro. o Norris vai deitar e rolar, então. E eu E vou você, Laís? desempatar. Vai lá. Campeão de 2025. A mami vai falar agora, hein? Não vem falar do Verstappen, hein? É, pelo amor de Deus. Posso falar? Eu aposto no Piastri. Tá bom, tá eu, bom. E eu falo Cairão do isso cavalo, tem hein? tempo já. Não é porque eu não acho que o Norris é bom o suficiente, mas eu acho que o Piastri, quando ele erra, eu falo, é o erro da inexperiência, eu acho, assim, porque ele tem só 3 anos de categoria. Mas o que pesa pro Piastri é o mental. E aí vai depender mais, é o que eu falo, o Piastri se fortalece no erro do Lando Norris, vai depender mais do Lando Norris do que do próprio Piastri. Então, Certo. é isso. É, depender do Norris é um problema mesmo. Isso aí vocês têm razão. E agora, pra gente finalizar este quadro novo, quero saber quantos pontos o Bortoleto vai marcar. Ó, a Bortoleto, se eu não me engano, tem 4? É. 4 pontos. Ó, pra mim, o Bortoleto vai pontuar mais uma vez e vai ser melhor do que essa. Então, acho que ele vai fechar com 10. 10 é um número bom. 10. Eu vou ser mais ousado. Eu vou fechar com 20 pontos a temporada. Oh. 20 Eu vou pontos. jogar Boa. mais. Eu vou jogar 24. Ponto. Boa. Boa, Isso. tamo E bem. o último, qual vai ser a mudança bombástica de cadeira? Bortoleto na McLaren. E você? Pro ano que vem, Bortoleto né? na McLaren? É, justo. Eu vou de... Bortoleto na Audi, zoeira. Eu vou de... Eu acho que quem vai pra uma equipe boa vai ser o Sainz. Eu acho que o Sainz pode ir pra um páreo aí. Eu acho que o Sainz vai acabar indo pra Mercedes. Ó. Tirei da onde? Não sei, mas tô jogando aqui. Eu vou falar uma mudança que era o meu sonho, se fosse pra acontecer. Já que vamos perder ele, a Red Bull Sonhar. é isso já aí. que a Red Bull vai perder Max Verstappen, eu apostaria nele na Aston Martin pela Honda, Adrian Newey e Fernando Alonso. Ó. E são Isso. brothers, Seria já os melhor. dois, né? E agora vamos para só passar rapidinho pelos brasileiros que a gente Mundo já teve. afora. A gente já comentou do Bortoleto, que infelizmente não concluiu sua corrida hoje, né? Enfim, a gente teve aí o nosso querido e amado Rafinha Câmara ampliando, né, seus pontos. Brilhou Mais demais. uma vez, está caminhando sim para ser Isso aí. campeão na Fórmula 3. Exatamente. Rafa Câmara teve um ótimo quali, ficou na 3ª colocação, enquanto o seu rival ficou em primeiro, que é o Tsolov, o Traminitz na 5ª colocação. Chegamos na sprint, inverte o grid, caos. Só que mesmo. o Bortoleto, o Rafa Câmara deu muita sorte que o Tsolov se colidiu com o Badoer e foi lá para último. Então o Câmara acabou pontuando na sprint, foi os 3 pontos que ele fez, e o Traminitz e o Tsolov não pontuaram. Chegamos no GP hoje de manhã, que foi o que começou esse caos de chuva, começou na Fórmula 3. Todos os carros da frente decidiram largar com um pneu slick, então não foi só Bortoleto, Leclerc e Russell que tentaram isso. Toda a galera da frente da Fórmula 3 tentou e a galera de trás com pneus de chuva. Só que se não mostrou uma estratégia boa também. Só que por isso o Câmara saiu de 3º lugar para 22º. Aí você fala, pô, então foi horrível para ele. Não, porque os seus competidores, Traminitz e Tsolov, ficaram lá atrás também. Então o Câmara sai desse final de semana abrindo mais 3 pontos no campeonato com 27, se eu não me engano. Acho que ele tá na liderança da Fórmula 3. A gente tem mais 3 etapas, se eu não me engano, também. Então, mas pode pintar mais um brasileiro campeão da Fórmula 3 aí, seguido, né? Porque o Bortoleto Exatamente. foi o ano retrasado, o ano passado dá 2, então podemos ter nosso menino aí. E aquela coisa, né? Ele pode, inclusive, boatos de que ele já tá negociando para ainda este ano estrear na Fórmula 2, porque a Fórmula 3 termina mais cedo. Termina mais cedo. Então Faltam pode 3 ser etapas que só. eu tô falando, é o menino prodígio da Ferrari, que ele é a Academia Ferrari. E essa semana, já antes da gente ir pro nosso piloto e bagre do dia, encerrar o programa, convido-os a assistir ela, às 6 horas de São Paulo, a nossa etapa brasileira na UEC, aqui na Band conosco. E quem sabe, assim, a gente não aparece
Quem sabe a gente vai estar por lá, né? Quem sabe? Quem Vamos sabe a deixar gente não no vai estar ar. por lá. Mas Vai que- estaremos lá. Moa vai estar na arquibancada. Eu e o Léo estaremos lá no paddock, mas eu vou. Já me combinei aqui com o Moa. Faremos conteúdo de todos os lugares de E Interlagos. estarei lá na arquibancada Com todos também. os ângulos Vamos pra você no sábado, curtir. tá, gente? E no domingo eu estarei com uma marca, então vai ser muito legal. Quem não acompanha Endurance é a chance de se apaixonar, porque essa, pra mim, junto com Le Mans, é as minhas chuchuzinhas da WEC, que é o Campeonato Mundial de Endurance. É E isso vamos aí. pro piloto Vamos e lá. bagre do dia? Com certeza. Seu piloto do dia. Piloto do dia, eu acho que vai ser unânime hoje. Acho que a gente não pode oferecer o piloto do dia. Ah, Vai o Nico Hülkenberg. Dá hoje, Ah, dá não hoje. pode, né? Não pode. Eu queria oferecer, eu vou falar oferecer agora, que senão eles vão ficar me zoando. Eu queria, eu ia falar oferecer pro Hamilton, mas o Hamilton, no final, eu fiquei triste com ele, porque ele tava 7 segundos ali do Hülkenberg, flertou com 4 segundos atrás, só que ele acabou desistindo. Não gosto disso, né? Então, Nico Hülkenberg, primeiro pódio, impecável, não tenho o que falar muito. E você? É, cara, Nico Hülkenberg, como todo mundo, o mundo todo hoje votou pra Nico Hülkenberg ser piloto do dia, mas só pra ser diferente, com certeza, Lando Norris. Bailou hoje aqui, com certeza, venceu. O maior não deu pra Landete que ninguém. tem. Depois que também o Piastri parou, ele conseguiu, conseguiu abrir e vencer em casa, segundo GP seguido que ele vence. Então, pra mim, bailando, que sambou hoje na cara da sociedade aqui. Né? É o piloto do dia na Fórmula 1. Eu vou ficar com o Hülkenberg, gente. Não tem como. Eu tô muito feliz pela Sauber, porque isso mostra aí. que as mudanças que já se iniciaram na equipe pensando em Audi estão dando certo. E isso é bom para o nosso menino Bortoleto. Jonathan Whitley fazendo um excelente trabalho. E parabéns para Hülkenberg, que finalmente tem o seu pódio e seu momento. Só ler um comentário Claro. aqui em relação a isso. O perfil aqui, hoje eu tô de bobeira, mandou aqui, ó. Agora eu quero o Bortoleto recepcionando o Nico só de toalha. Se não for assim, eu nem quero. Verdade. Agora temos que fazer Porque o na inverso Áustria aí. ele recepcionou o Bortoleto nos pontos, verdade. Muito legal ver o Hülkenberg aí no pódio, cara. Né? Depois de 239 largadas. 239, gente. 15 anos, o cara. Mais que muita carreira, tá? Muito Pois é. piloto que passou ali. Mais de uma década de Fórmula 1. Quase duas décadas. Uma década e meia. Uma década e meia, exatamente. E eu vou guardar o bagre, porque Vamos. aqui me chamaram a atenção para um negócio. Ih, lá vem da direção. Vamos hein? puxar aqui, já que a gente levantou a Ah. questão dos pontos, vamos pra tabelinha? Vamos. Boa. Vamos pra primeiro. Sai lá do norte, Ah lá. sai. Ah. Vamos esquecer, ó, tá vendo? Se a gente esquecer as McLaren, o Verstappen é líder. O Verstappen ali. É verdade. Ó, temos Piastri com 234 pontos, Lando Norris que encostou e está somente a 8 pontos do líder, 226. E aí já quase 100 pontos de diferença, né? Quase ali, ainda tá ali. Nós temos o Verstappen, que abriu um pouco a mais de Russell, que vem com 149, Leclerc com 119, Hamilton com 103, Antonelli com 63, Albon com 46 e ele, o pódio do dia, grande. Hülkenberg 37, e Ocon Gigante. com a Haas, todas as equipes aí, né? Aliás, todas não, a gente não tem a Olha Alpine, só. né? A Alpine foi engolida. Olha só, É, imagina engolido. só, o Hülkenberg tá chegando no álbum, que fez vários GPs muito Pois bons é. esse ano. Pois Pontuou é. em bastante GPs. É aquela, né, gente? Agora a gente vai para a tabela de equipes. Vamos ver. Ah, lá. Agora, vale dizer que temos todas as equipes pontuando. E Kick Sauber está em Que beleza. Está com 41 pontos Quem em diria, meus sexto lugar. A Williams que se cuide, Cuide, viu? ó, tá pertinho Pois é. ali, hein? Ó. E aquela coisa que a gente falou, o pior carro pode ser considerado a Alpine, a pior equipe, né? acho Por que questão sim. de pontos. Que até porque ela tá a 10 pontos da Haas. Ah, com certeza. Entendeu? Então temos McLaren, líder suprema com 460 pontos, seguida de Ferrari, que tem 222 pontos. Mercedes, a terceira força, com 210, ó, pertinho ali, encostada, hein? Briga boa até o fim. Vai ser uma ser. briga boa até o fim da temporada, essa aí.
seguida da quarta força. Quem diria que a Red Bull, depois de 4 anos aí... Na verdade, ali a gente poderia apagar a Red Bull e colocar Max Verstappen. Max Verstappen, né? Max Verstappen Racing, com 172 pontos. Em quinto, Williams com 51 pontos. Ela, a nossa queridinha Kiki Sauber com 41 pontos. Racing Bulls com 36. Aston Martin, 36 empatadas. Empatadíssimas ali em pontos. Haas em 29 pontos e a Alpine com 19 pontos. A gente comentou aqui, eu acho que a Alpine nem é o pior carro, mas como equipe tá mal das pernas aí. Tá. Né? E assim, esse negócio de trazer mais um piloto, é aquela, né? Vai ficar patinando na mesma coisa e não resolver o problema, que é muito maior. Porque você pensa, aí o engenheiro do que foi do Dunham, agora do Colapinto, vai se sentir culpado também, aí os mecânicos também, então a equipe não fica aquele entrosamento, né? E vive na pressão, né? Exatamente. Fica todo mundo com medo de demissão. Exato. E assim, quando anunciaram a saída da Renault dos motores, né? Que a equipe Alpine, gente, é a divisão esportiva da Renault. É isso aí. Então, é uma equipe Renault que vai andar de Mercedes. Foi um rebuliço na própria fábrica, protestos, enfim. Não ficou legal. Então, vamos puxar para finalizar o bagre do dia. Lobagre. Lobagrinho. Pra mim, o bagre do dia, gostaria muito de usar o meu balde, mas em mais um GP, ele vai ter que ficar só pra apoiar meu braço aqui pra falar mesmo. Não deu certo. Então, o bagre do dia pra mim é Franco Colapinto, que veio ocupar a posição de Jack Dohan, protegido de Flávio Briatore, que já não gosto também, veio e não vem performando bem, só vem ladeira. Na verdade, ele tá replicando a entrada dele na Williams em 2024. Chegou bem e só vem ladeira abaixo. Então, abandonou no Q1, chegou no GP e acabou abandonando. Ou melhor, nem correu, pra piorar ainda. Então, bagre do dia pra mim, não só do dia, mas vem sendo o Franco Colapinto, que não tá rendendo. O oposto do seu companheiro de equipe, Gasly, que terminou na 6ª colocação. E não só hoje, também vem mandando bem em vários GPs. É o Colapinto. É, verdade. Tá uma briga boa aí, hein? E aí, senhor Léo? Hoje, o bagre do dia será ele, Leclerc. Ele tirou o meu nome, agora eu vou ter que pensar rápido aqui, hein? Leclerc, bagre do dia. Nossa, ele tirou o meu nome. No quali, já foi atitude pra mim péssima, pra um esportista desse nível, pelo menos publicamente falar o que ele falou, então já não gosto desse tipo de atitude mesmo. E na corrida extremamente, assim, sem psicológico nenhum, extremamente muito ansioso pra fazer as ultrapassagens, ansioso em decidir estratégia. Então, Leclerc, final de semana pra esquecer aí nessa temporada dele, nesse GP da Grã-Bretanha. Então, Leclerc pra mim pessimamente mal nesse GP aí. E agora lá, e botei você em maus lençóis pra escolher. Tem que escolher um nome diferente. Verstappen, né? Vou te dar uma colinha aqui da classificação. Ô, Léo, não vou. Como assim o Leclerc? Leclerc? Não. Chora amor, eu chupa vou amor. falar O negócio tá tenso pro um seu lado, nome, cara. mas por um contexto. Tá. Eu não vou falar Verstappen, porque eu sei que você queria. Eu queria, exatamente. Mas eu não vou falar porque o Verstappen, se a Red Bull pontuou e tá em quarto, é por conta dele e o quali brilhante que ele fez, tá? Tá. Tudo bem, ele deu um Beyblade ali. Eu passo um paninho, porque a gente já tá sendo humilhado demais, gente. Não precisa de mais. Mas eu vou falar um nome que vai gerar uma polêmica. Gente, não me cancelem, tá? Não eu adoro esse piloto e eu espero que a Red Bull pense nele na saída do Verstappen. Carlos Sainz. Por que Hoje Carlos foi Sainz? Hoje foi bagre. Não só. Eu vou dar. Porque, na verdade, eu seria o Leclerc, né? Porque realmente, desculpa, amigo. A culpa é do Léo. A culpa é do Léo, pra variar, entendeu? O Léo tira da alegria de todo mundo aqui. Ou era Charles ou era Verstappen aí. Mas sabe por que eu vou falar? O Sainz, gente, a gente tá vendo o álbum, assim, tudo bem, ele tá só 12 corridas na Williams, já são 12 corridas, entende? E assim, é muito inconsistente, e eu praticamente mal me lembrei dele nessa corrida. É a única hora que eu me lembro, assim, ele dificultou a ultrapassagem do Verstappen, o que foi legal,
Mas assim, é sempre assim, sabe? Ele eu não consigo. Estou sentindo falta do Sainz agressivo da Ferrari, com aquele sangue de ir pra cima. E é por isso que hoje vai Ou ser. sendo um bom estrategista. como É ele um sempre bom foi. estrategista. Eu acho que tá faltando um pouco. Eu acho que pode ser também. Que deve ser difícil você sair de uma Ferrari para uma Williams, né? Que prometeu muito e tal. E ele, assim, gente, lembrando que o Sainz chegou a negociar por esse assento que tá com o Hülkenberg hoje. Entendeu? Então, assim, por isso, pelo contexto que vem apresentando e como era um nome que ainda acho que a gente não tinha mencionado. Então vai Sainz. Mas com dor no coração, tá, gente? Porque eu queria muito Certo. ver ele de novo. E imagina ele com a Red Bull, gente. Ele nasceu na Red Nossa, Bull. Ele era ia ser cria legal. da Red Bull. Ele Ia era ser- da academia Red Bull. Ele pilotou com o Verstappen. Ele deu canseira no Verstappen. E, assim, a Ferrari não conseguiu deixar ele careca. Então, assim, isso é muito, tá? Isso é muito. Então, Não, é e ele, isso. e ele ainda teve umas sortes nesse quali, porque ele ficou no Q2, só que aí o Berman acabou indo lá pra trás Sim. e o Antonelli perdeu posições. Perdeu posições. Então ele ficou na frente do Albon na largada. E, ó, e ele terminou, E terminou, gente, e terminou atrás do Albon. O Albon pontuou e o Albon em oitavo. Ele e terminou em 12º. 12º. Então, assim, por isso, eu acho que tá faltando um pouco de garra. Assim, eu acho que ele perdeu isso um pouco. Então, por isso que Certo. hoje meu Boa. bagre do dia. boa. E é isso, gente. Justo. Hoje encerramos o nosso. Nosso programa que a gente extrapolou o tempo hoje, mas é porque a culpa é da corrida, tá, diretor? Exatamente, A coisa corrida boa. hoje foi muito movimentada. E é isso. Queria agradecer vocês mais uma vez por estarem conosco, colando no grid. Meus amigos, Leozinho, o obrigado. único feliz. Obrigado. Exatamente. Não tem outra coisa pra falar a não ser chupa todo mundo. É isso aí. O único homem o Léo feliz. tá até. Ele não consegue nem sorrir mais, já tá com Não tem nem dor aqui. argumento. Tá até com Exatamente, dor aqui, assim, exatamente. Tanto ó. sorrir de alegria. Tô dormindo Em tão bem esses dias, compensação, o negócio maior chororô desse E eu não tenho mais lágrimas. Já secaram O todas maior- as lágrimas. Porque até quem ele zica tá Nem dói mais, vencendo, nem dói entendeu? mais, né? Já não tenho. homem. Choro pela Ferrari. O Lando Norris também, aí ó, foi ganhando. Tá vendo? Esse homem hoje vai tomar melatonina pra dormir de tristeza, entendeu? E é isso, gente. Muito obrigada, amor. Mais uma semana. Obrigado, Lai, obrigado, Léo. Obrigada. Obrigado Eu que a todos agradeço. vocês que assistiram. Nos vemos no próximo GP. Que vem Bélgica, vem que coisa boa aí. promete, hein? Promete a última corrida pré-temporada. E lembrando, na próxima semana, no próximo fim de semana, não temos Fórmula 1, mas temos 6 horas de São Paulo. isso Acompanha aí. tudo aqui pela Band, com transmissão pelo Band Play gratuitamente, hein? E pelo Isso band.com.br. aí. Todo o tempo de corrida. 6 horas completas. 6 horas Pré, completa. pós. Isso aí. Tudo aqui no Band Play. A gente se vê no próximo Cola no Grid. Beijo. Valeu. Valeu.